Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a Cirlei. Sejam bem-vindos ao canal O que tem para comer. Sejam bem-vindos à minha cozinha. E espero que vocês gostem, que curtam, que fiquem comigo até o final desse vídeo. Se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Hoje nós vamos fazer uma comida bem prática, rápida, saborosa, mas que nos ajuda naqueles dias que nós estamos mais corridos, que a gente precisa fazer algo saudável, gostoso, mas que a gente precisa de um pouco mais de agilidade. Então essa receita é para esses dias que a gente está assim, tá bom? E é isso. Sejam muito, muito bem-vindos e me acompanhem na nossa rotina. Bora lá fazer uma comidinha bem gostosa? Então, gente, eu já tinha vindo do trabalho, passei na feira, passei no açougue, passei na academia. Eu tava morrendo de fome. Tomei um banho bem caprichado e fui preparar meu café da manhã. Eu tô fazendo aí uma tapioca. Eu coloco uma camadinha de tapioca e queijo por cima, depois eu viro ela e deixo a parte do queijo para baixo para ele ir dourando. Coloquei um pouquinho de requeijão, uns tomatinhos cereja. Eu coloco também orégano, eu amo orégano. Eu coloquei um pouquinho de orégano e depois eu viro a outra parte, eu faço como uma panquequinha. Fica delicioso, delicioso e sustenta por um bom tempo. Montei uma mesa do café para mim, porque a gente merece, né? Uma mesa posta, sentar e tomar um café tranquila, com calma e paz, né? Para começar, já tinha começado o dia, né? Mas a gente precisa se alimentar também, né? Então, um cafezinho preto, ficou uma delícia, gente. Muito bem. Vamos preparar o nosso almoço, então. Hoje nós vamos fazer uma costelinha de porco com arroz. Então, o que eu fiz? Eu passei no açougue e pedi para ele cortar em pedacinhos para mim. Na verdade, ele deixou um pouquinho maior. Ele deixou cada pedacinho com um ossinho, né? E eu dividi cada pedaço em dois, para ficar menor ainda, né? Como a gente vai misturar com arroz, eu deixei elas bem pequenininhas, uma costelinha muito bonitinha, bem fresca, né? E agora nós vamos temperar então essa costelinha. Eu usei lemon pepper, esse meu lemon pepper tá muito bom, ele tá bem granulado, assim, não é aquele pó, sabe? Tá bem bom mesmo, bem gostoso. Usei meia colherzinha de sopa, meia colherzinha de cominho, eu tô usando aí aproximadamente um quilo e pouquinho de costelinha, tá? Eu acho que cominho combina muito bem. Usei um pouquinho de pimenta caiena, que era uma pimenta que eu quase não usava e agora eu comprei e tô gostando muito de usar. Deixa um gosto muito bom. Coloquei também pimenta defumada, que eu amo. Coloquei também meia colher. Salgamos, né, gente? O sal é muito a gosto. E eu coloquei um pouco, depois a gente experimenta, né? No decorrer da comida a gente vai sempre experimentando. Coloquei vinagre também, que perfeitamente pode ser limão, mas eu usei vinagre nessa receita. Um pouquinho só de vinagre para dar uma acidez. Nós então vamos misturar bem essa costelinha. O ideal, gente, é que se deixe preparada do dia anterior, né? Fica mais saborosa, pega mais o tempero, mas não foi possível. Eu passei pela manhã no açougue, então tô temperando um pouquinho antes, né? E vou deixar nessa travessa por alguns minutos para ela dar pegar esse tempero mesmo que a gente preparou. Deixamos aí um pouquinho. Qual é o próximo passo? Depois que a gente deixou temperado, nós vamos pegar uma panela de pressão. Eu vou fazer numa panela só para ser mais prático.
Coloquei um fiozinho de azeite, pode ser óleo, pode ser gordura, banha, o que você preferir, né? Deixei bem aquecido e eu vou dar uma selada nessa carne, né? Eu não vou fazer como eu fiz no vídeo passado, que é a carne assada de panela, que eu coloco, depois vou tirando para dourar, não precisa. Mas eu vou colocando devagar e vou deixando ela fritar. Olha só o barulhinho, que delícia. Essa é música, né, gente? Eu não vou fritar e tirar, porque não tem necessidade, mas eu vou colocando aos poucos e vou dando uma selada nessa costelinha para ela agregar sabor, né? Fazer aquele fundo de panela, que isso faz toda a diferença na comida. E para ela ficar gostosa, douradinha também, tá? Então a gente vai fritando bem essa costelinha. Olha que delícia. O cheirinho, gente, maravilhoso. De vez em quando a gente vem e dá uma misturada, uma mexidinha, para que vá dourando toda a carne, né? Não fique só numa parte. Vocês podem observar que ela vai criando uma aguinha ali no fundo, né? Da própria costelinha, da própria carne, né? Muito bem, depois que ela deu uma boa fritada, que ela já tá bem toda douradinha, toda em molhinho assim, a gente vai acrescentar cebola. Eu coloquei aqui uma cebola, mas eu caprichei no corte, eu piquei bem picadinha, tá, gente? E também eu vou colocar alho. Eu sempre tenho alho em casa já picado com azeite de oliva. Eu pico uma quantidade boa, coloco o azeite, deixo na geladeira e vou usando. Eu acho bem prático, né? Coloquei um pouquinho de alho, uma colherada de alho, tá? Depois eu acrescentei também um meio pimentão, que eu também tinha na minha geladeira. Meio pimentão amarelo, também bem picadinho. Podem olhar que eu caprichei no corte, né? Deixei bem miudinho. E um tomate também, com semente, com casca, tudo, tá? Não tirei nada. Piquei também bem picadinho e coloquei. E vou deixar ali por alguns minutos. Eu vou tampar, não tampar na pressão, mas tampar para ele refogar todos aqueles temperos, né? Depois que passou alguns minutinhos, eu coloquei um pouquinho de água, porque como eu vou fechar essa panela, ela tem que ter um pouquinho de água, senão vai queimar, né, gente? Então eu coloquei mais um pouquinho de água e eu deixei, gente, fechada 15 minutos, exatos 15 minutos. Desde agora, ó, quando eu fecho até... Contei 15 minutos no relógio e desliguei, tá? Não mais do que isso. Enquanto se passava esses 15 minutos, eu aproveitei para higienizar as minhas folhas, o meu alface. Eu coloco água, né, uma boa quantidade de água, e coloco um produto específico para sanitizar as folhas. Eu faço isso, gente, com bastante, porque já fica para semana, né? 4, 5 dias eu tenho folhas e salada pronta na geladeira. Facilita o serviço da gente e facilita com que a gente coma a salada também, né? Porque se eu tiver que preparar a salada toda vez que eu vou ter que comer, eu não como. Então, deixo uma boa quantidade pronta já para agilizar o serviço. O que eu faço? Coloco nesse molho aí com esse produto. Deixo por 10 minutos para depois, então, dar sequência nessa higienização das folhas, tá? Passou-se os 15 minutos, eu vou abrir a minha panela de pressão e olha só que coisa mais linda, gente. Ela já tá quase no ponto, né? Quando tá assim, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o arroz.
tá? Aqui eu fiz 2 xícaras de arroz comum, né? E para nós foi suficiente, porque nós estávamos em 4 pessoas. E já ficou pro almoço e já ficou pra janta também, tá? Então facilita, né? Não ter que cozinhar de novo à noite. Muito prático. Então foram duas xícaras de arroz, tá? Coloquei o arroz, dou uma misturadinha ali, né? Vejo mais ou menos, tá bom, não tá bom. Eu achei que tava boa essa quantidade. Eu vou acrescentar um pouquinho de passata de tomate para dar uma cor também. Bem pouquinho, acho que foi umas 2 colheres ali. E nós vamos fechar essa panela, tá, gente? Nós vamos fechá-la por exatamente 5 minutos. Foi o que eu precisei para o arroz cozinhar e para ficar delicioso, tá? Então, fecha, conta 5 minutos, não precisa nem esperar ferver, porque ela vai ferver pertinho dos 5 minutos ela ferve, pode desligar, tá? Enquanto isso eu volto lá para os meus alfaces. Agora eu tiro daquela água, passo numa peneira, né, em água corrente. Ali eu vou tirar todo o resíduo de produto, né, que a gente aplicou. Que também não é uma coisa que faça mal, mas a gente precisa lavar, é claro. E lavar, tirar as sujidades mesmo das folhas, né? Tem terra, às vezes tem bichinho, alguma coisa junto. A gente vai lavar e deixar bem limpinha. Depois que eu já lavei tudo, gente, eu vou passar na centrífuga, né? De folhas. Coloco ali e centrifugo, deixo elas bem sequinhas, porque quanto mais sequinhas elas ficam, mais tempo elas vão durar, tá? Depois que eu centrifuguei, eu coloco no recipiente, já tenho esse pote aí para colocar o meu alface. Eu forro ele no fundinho com um pouquinho, umas 2 folhas de papel toalha e vou fazendo camada, gente, ó, camada de alface e depois uma folhinha de papel toalha. Porque quanto mais seco, como eu falei para vocês, quanto mais seco, melhor. E daí esse papel toalha, ele ajuda a manter, né, ajuda a secar mais um pouquinho e fica bem sequinho e a gente tem salada por 4, 5 dias aí tranquilamente, tá? Ó, fechei, bora guardar. Enquanto isso, o nosso arroz com costelinha ficou pronto. Gente, que cheiro bom que ficou. Que cheiro bom. Eu recomendo que vocês façam. Uma comida tão prática e tão deliciosa. Olha só, ficou no ponto, assim. Ele pegou, absorveu bem aquele caldo nesse arroz, ficou delicioso. A carne da costelinha ficou desmanchando, olha só. No total ela teve 20 minutos de panela, de pressão, né? Fechadinha. E foi o suficiente. Olha, tá soltando, olha, soltando do ossinho, olha só que delícia. O arroz ficou bem gostoso, ele não ficou muito mole, assim, muito papado, sabe? Ficou bem al dente, ficou delicioso. Gente, façam. Façam porque ficou maravilhoso. E essa é a minha mesa, gente. Fiz a saladinha de alface com tomatinho de cereja bem rapidinho. Coloquei os pratos, os copos e já montei um pratinho para vocês verem como fica bonito. Piquei uma cebolinha ali em cima. E olha só que graça. Delícia, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que se inspirem, que cozinhem para vocês, para suas famílias, para aquele que vocês amam, para aqueles que vocês amam. E é isso, tá bom? Curtam o vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Com carinho, Cirlei.